Você já pensou que uma decisão política tomada dentro de uma sala oval, assinada com uma caneta dourada, poderia resultar em prateleiras vazias, em mercados do Alasca, em caminhões parados na fronteira com o Canadá, em uma economia local literalmente encurralada, não por guerra, mas por tarifas? Imagine viver em um estado americano e perceber que seu maior inimigo econômico é o próprio país vizinho que sempre foi seu aliado mais confiável. É exatamente isso que está acontecendo. E a história começa com um gesto que parecia, para alguns, apenas mais uma jogada de poder de Donald Trump. Em março de 2025, o então presidente dos Estados Unidos assina uma nova ordem executiva: 25% de tarifa sobre todos os produtos industriais importados do Canadá. O motivo declarado: proteger a indústria americana da concorrência considerada injusta e conter o tráfico de drogas na fronteira norte. Sim, você ouviu certo, um problema de segurança interna sendo combatido com medidas econômicas externas. Mas essa decisão, embora revestida de uma retórica patriótica, foi tudo menos estratégica. O que veio depois não foi apenas uma reação econômica, foi uma mudança sísmica nas relações diplomáticas, comerciais e até culturais entre dois dos aliados mais antigos do Ocidente. E pior, o primeiro impacto dessa crise não foi sentido nas grandes capitais financeiras ou nos prédios espelhados de Nova York. Foi sentido nas florestas gélidas, estradas longas e vilarejos esquecidos do Alasca. Mas vamos voltar alguns passos. Logo após o anúncio da tarifa, o governo canadense não apenas reagiu, ele retaliou com força. Às 0h01 do dia 13 de março de 2025, o Canadá impôs 30 bilhões de dólares em tarifas retaliatórias contra produtos dos Estados Unidos. E não estamos falando de produtos de luxo ou de uso militar. Estamos falando de suco de frutas, papel higiênico, vinho, cosméticos, utensílios domésticos, produtos que chegam todos os dias a casas e mercados comuns de famílias comuns. O governo canadense adotou uma abordagem chamada de dólar por dólar. O que os Estados Unidos taxassem, o Canadá responderia à altura. Mas o que ninguém esperava era que as províncias canadenses também resolveriam entrar no jogo. E entre todas, uma se destacou de forma explosiva: British Columbia. A maior província na costa oeste do Canadá, vizinha direta do Alasca e principal corredor comercial para o estado americano, decidiu dar um golpe cirúrgico. O governo de BC propôs uma nova lei que permite a cobrança de tarifas sobre todos os caminhões comerciais americanos que cruzarem seu território rumo ao Alasca. Traduzindo, a rota terrestre mais importante para abastecer o Alasca estava prestes a ser taxada e pesada. Essa estrada tem nome: Alaska Highway, um corredor de 2.450 quilômetros que começa no Canadá e termina no coração do Alasca. É por ali que cerca de 80% de todos os bens e suprimentos chegam ao estado. Não há alternativa viável. As rotas marítimas são limitadas e, no inverno, ineficazes. A via aérea, caríssima. O Alasca é, na prática, uma península dependente do território canadense para existir economicamente. Agora imagine o que acontece quando esse corredor vital começa a ser taxado. De repente, o preço de 1 litro de leite triplica. O custo de uma bandeja de ovos se torna o dobro do salário-hora de um trabalhador local. Frutas, verduras, carne fresca, raridades. As gôndolas de supermercados nas cidades isoladas de nome Bethel, Barrow começam a esvaziar. A crise não é abstrata, ela é visual, ela é diária. Mas não para por aí. Os cruzeiros, outro motor essencial da economia do Alasca, também enfrentam um novo obstáculo. Pela legislação internacional, esses navios precisam parar em portos estrangeiros antes de entrar nos Estados Unidos. Uma regra herdada de antigas leis de cabotagem. O que isso significa? Que a maioria das embarcações que vêm de Seattle rumo ao Alasca faz escala obrigatória em Vancouver ou Victoria, ambas no Canadá. E adivinha? Esses portos também passaram a ser alvos de novas tarifas, regras e fiscalizações rigorosas. Resultado: as empresas começaram a cancelar ou redirecionar suas rotas, derrubando o turismo local em mais de 40% em apenas 2 semanas. Lojas de souvenirs fecharam. Restaurantes que dependiam do fluxo de turistas demitiram em massa. Pequenas cidades costeiras, cuja renda anual dependia basicamente de 3 meses de temporada, viram suas economias colapsarem em tempo real. No meio disso tudo, surge uma pergunta inevitável: como um estado americano se tornou refém de um país vizinho e, pior, do próprio governo federal? Trump, que sempre vendeu a ideia de que tarifas eram uma arma de barganha, um mecanismo de pressão, não calculou o efeito dominó que isso teria em áreas onde a geopolítica é vivida na pele, não nos livros de economia. O morador de Fairbanks não se importa com déficits comerciais, ele se importa se poderá comprar comida. O caminhoneiro que cruza a fronteira diariamente em direção a Tóquio não se preocupa com a guerra de narrativas em Washington. Ele quer saber se vai conseguir manter seu emprego. E o mais assustador, essa situação ainda está no começo. British Columbia não deu sinais de recuar, pelo contrário. Outros governos provinciais, como Ontário e Quebec, já estão considerando medidas semelhantes. Enquanto isso, a Casa Branca silencia ou tenta minimizar os impactos. Mas o povo do Alasca sente. Os empresários locais sentem. As famílias sentem. E talvez o mais simbólico de tudo isso seja uma simples cena que foi registrada por um jornalista local em uma vila próxima a Anchorage.
Uma senhora, de 73 anos, chorando diante de uma prateleira vazia onde antes ficavam os tomates. Ela segurava uma lista de compras escrita à mão. Tomates eram o item número 1. Eles disseram que era só uma tarifa, ela murmurou. Mas não era só uma tarifa. Era o começo de um novo tipo de guerra, onde as armas não disparam balas, mas disparam preços, desemprego, isolamento e fome. Uma guerra onde os aliados se tornam obstáculos, onde o patriotismo econômico vira autossabotagem. E agora, com o Alasca à beira do colapso logístico, um novo capítulo começa a se formar. Porque o Canadá ainda não revelou todas as suas cartas, e o governo americano ainda não entendeu que, às vezes, a guerra que você declara volta para te cercar onde você menos espera. Você já tentou viver sem acesso à estrada principal que liga sua cidade ao resto do país? Agora imagine que essa estrada cruza o território de outro país, e que de uma hora para outra, esse país decide cobrar um pedágio altíssimo para você continuar existindo. Essa não é uma metáfora. Isso é exatamente o que está acontecendo com o Alasca. Vimos como a decisão do governo Trump de impor tarifas sobre produtos canadenses provocou uma resposta imediata e dura do Canadá. Só que o que parecia uma retaliação comercial comum, olho por olho, tarifa por tarifa, se transformou em algo muito mais perigoso. Um bloqueio logístico silencioso a um estado americano inteiro. O Alasca, tão belo quanto isolado, sempre viveu à margem da infraestrutura continental. Geograficamente separado do restante dos Estados Unidos, ele depende de uma única rota terrestre para sobreviver, a Alaska Highway, uma estrada com mais de 2.400 quilômetros que atravessa o território canadense, especificamente pelas províncias de British Columbia e Yukon. Agora, imagine o seguinte cenário. Você mora em Anchorage, a maior cidade do Alasca. Você acorda cedo, veste o casaco pesado, vai até o mercado e encontra a seção de hortifruti quase vazia. Onde antes havia tomates, morangos e abacates, restam apenas prateleiras frias e etiquetas de preços duplicados. A caixa de leite custa mais que o galão de gasolina. O pão chega com 3 dias de atraso, seco, quase vencido. Parece exagero? Pois esse é o novo cotidiano de milhares de famílias no Alasca. E tudo por causa de uma decisão que parece distante, mas cujas consequências são sentidas no prato de jantar, no bolso e na vida real. A província de British Columbia deu o primeiro golpe. Em resposta às tarifas de Washington, ela anunciou que passaria a cobrar tarifas adicionais de todos os caminhões comerciais americanos que atravessassem seu território rumo ao Alasca. Isso significou, na prática, que todo o transporte rodoviário de bens essenciais passou a custar até 3 vezes mais. E quando dizemos bens essenciais, estamos falando do básico: comida fresca, remédios, papel higiênico, eletrônicos de reposição, combustíveis para aquecimento. As prateleiras das farmácias começaram a esvaziar. O pequeno mercado comunitário de Haines, que sobrevive com o comércio de produtos importados, passou a receber metade da carga habitual. O proprietário, Robert Mackenzie, declarou à imprensa local: "Se isso continuar, em um mês vou ter que fechar. Meus fornecedores não conseguem mais bancar o frete, e nem eu consigo pagar os novos preços." Mas não é só o comércio que está sentindo. Os moradores estão sendo forçados a mudar seus hábitos mais básicos. Famílias estão reduzindo suas refeições. Escolas estão diminuindo a oferta de alimentos nas merendas. Hospitais, especialmente nas cidades menores, estão revisando estoques de suprimentos médicos, porque a logística está comprometida. Não há outra rota. Não há plano B. E se você acha que o problema é só no abastecimento terrestre, espere até entender como o turismo, outro pilar vital da economia do Alasca, foi atingido. Todos os anos, milhões de turistas embarcam em cruzeiros que saem da costa oeste americana com destino ao Alasca. E sabe o que essas viagens têm em comum? Quase todas fazem paradas técnicas em portos canadenses, como Vancouver ou Victoria. Isso acontece por causa de uma antiga legislação marítima, o Passenger Vessel Services Act, que exige que cruzeiros de bandeira estrangeira façam escalas em países terceiros antes de atracar em portos americanos. Com as tarifas impostas e os portos canadenses agora endurecendo inspeções, muitos cruzeiros cancelaram as rotas para o Alasca. Alguns navios foram redirecionados para o Havaí, outros foram suspensos por tempo indeterminado. O resultado foi imediato: hotéis esvaziados, empresas de passeios fechando as portas, guias turísticos desempregados. Em apenas 2 semanas, estima-se que o setor turístico do Alasca perdeu 78 milhões de dólares em receita direta. E com isso, o clima no estado muda. E não estamos falando do frio típico da região, mas do clima de incerteza e frustração. As pessoas estão revoltadas, mas não com o Canadá. A raiva se volta para Washington. Em Tok, uma pequena cidade próxima à fronteira, a enfermeira Stephanie Weller escreveu uma carta aberta nas redes sociais que viralizou. "Não somos uma peça de xadrez, somos americanos. E neste momento estamos sendo abandonados por nosso próprio país." Esse sentimento está se espalhando. O governador do Alasca, pressionado por prefeitos e empresários, tentou articular um canal direto de diálogo com autoridades canadenses, mas foi ignorado. A mensagem de Ottawa é clara: conversem com seu presidente. E enquanto isso, a Casa Branca permanece em silêncio. O presidente Trump segue falando de vitória tarifária, mas quem está vencendo? Certamente não são os cidadãos do Alasca, nem os produtores agrícolas que dependem de transporte,
nem os pequenos empresários, nem os trabalhadores do setor de turismo. E aqui entra uma reflexão importante. Quantas vezes decisões políticas são tomadas sem considerar as pessoas reais que serão atingidas? Não se trata apenas de economia, trata-se de dignidade, de autonomia, de respeito. Um pai que não pode comprar comida para o filho, uma avó que não encontra insulina na farmácia, um adolescente que vê o restaurante da família fechar porque os custos dobraram. Isso é real, isso está acontecendo agora. E pior, pode acontecer com outros estados. O que impede que o próximo alvo seja Michigan, que depende de peças automotivas importadas do Canadá? Ou Nova York, cujas cidades fronteiriças vivem de comércio binacional? A crise do Alasca é um alerta do que pode vir, porque essa não é apenas uma guerra de tarifas, é uma guerra contra o cotidiano, contra a estabilidade, contra a lógica. E se continuarmos seguindo essa estrada escura e sem sinalização, o destino não será apenas o isolamento econômico, será um colapso social, silencioso e devastador. O mercado está derretendo. O Dow Jones despenca mais de 330 pontos antes mesmo das 10 horas da manhã. Investidores correm para vender. CEOs se reúnem em chamadas emergenciais. Economistas alertam para um colapso sistêmico. A pergunta que todos fazem é: onde está o presidente? A resposta? No Twitter. Enquanto as bolsas sangram, Trump publica uma frase que ninguém esperava. Wow, people love Elon. A great patriot. Parece piada, mas é real. Não há coletiva de imprensa. Não há plano emergencial. Nenhuma palavra sobre a crise que está se espalhando pelo país, feito um vírus. Em vez disso, Trump aparece em um evento de relações públicas na Casa Branca, posando ao lado de um carro da Tesla, elogiando Elon Musk como o símbolo da inovação americana. Esse é o ponto em que tudo muda. A narrativa do presidente que protege a economia americana começa a desmoronar, não por uma oposição política, mas pela realidade que grita das ruas, dos postos de gasolina, dos supermercados vazios. A crise deixou de ser geopolítica, agora ela é doméstica, emocional, cotidiana. E nesse cenário, a falta de resposta do governo federal se torna o estopim de uma nova onda de revolta. Mas será que isso foi um erro ou uma estratégia? Enquanto a atenção do país é desviada para Elon Musk, para eventos de marketing e declarações absurdas, outros países estão se movimentando. A União Europeia anuncia uma retaliação de 26 bilhões de euros em resposta às tarifas americanas. O Canadá endurece sua posição, deixando claro que não vai ceder a chantagens econômicas. E enquanto isso, os aliados dos Estados Unidos começam a se afastar e os rivais a se aproximar. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, solta uma declaração afiada. Tarifas são um fardo sobre consumidores e empresas. Nós não ficaremos calados. E o que faz o governo americano? Nada. Ou melhor, faz tudo menos agir com responsabilidade. No mesmo dia em que o mercado vive de um de seus piores colapsos desde 2020, Trump anuncia cortes drásticos no Departamento de Educação. Quase 50% da força de trabalho demitida. Não há plano de transição. Não há explicações. O argumento é eficiência administrativa. Mas o efeito é devastador. Professores começam a receber cartas de rescisão. Escolas que dependem de subsídios federais se veem forçadas a cortar programas de apoio, transporte escolar e alimentação. Milhões de crianças com deficiência perdem acesso a tutores especializados. E ninguém parece estar prestando atenção. Enquanto o país enfrenta uma crise de abastecimento no Alasca, uma onda de desemprego e uma tempestade nos mercados financeiros, a resposta oficial é uma sucessão de cortinas de fumaça. Tweets, eventos midiáticos, ataques a jornalistas, o suspense cresce, e com ele a incerteza. Nos bastidores de Washington, conselheiros econômicos da própria Casa Branca estariam, segundo fontes internas, em desacordo total com o presidente. Isso não é estratégia econômica, é roleta russa. Um deles teria declarado sob anonimato à imprensa. Mas há outro fator ainda mais inquietante se formando. Enquanto o governo Trump insiste em tarifar o mundo, a confiança internacional nos Estados Unidos começa a se erodir em velocidade recorde. Investidores estrangeiros estão retirando capital, fundos de investimento europeus e asiáticos vendem ativos americanos com medo do imprevisível. O dólar começa a oscilar, e pela primeira vez em décadas se cogita abertamente a possibilidade de um realinhamento das potências econômicas globais. Isso nos deixa com um presidente distraído, um povo confuso, aliados afastando-se e rivais se organizando. Nos deixa em um país que parece estar sabotando a si mesmo, porque enquanto Washington se perde em sua própria bolha de distorções, um plano ainda mais radical começa a circular nos bastidores do poder, a proposta de anexar o Canadá aos Estados Unidos. Curta este vídeo agora se você acredita que precisamos de mais transparência e menos distração. Compartilhe com alguém que precisa acordar para o que está acontecendo. Imagine acordar em um país livre e soberano e descobrir que o presidente do país vizinho declarou em rede nacional que talvez seja melhor absorver a sua nação como se fosse uma franquia em crise. Parece roteiro de ficção científica distópica, mas essa frase foi dita. E não por um teórico maluco da internet, mas por Howard Lutnick, um dos conselheiros mais próximos de Donald Trump. E a proposta é clara. Se o Canadá está atrapalhando, por que não torná-lo o 51º estado dos Iowa? O mundo congelou por alguns segundos.
Não foi uma ameaça velada. Não foi ironia. Foi uma proposta pública e séria, feita diante das câmeras, em meio à escalada da crise econômica causada pela guerra tarifária. Unificação econômica, redução de atritos logísticos, fortalecimento das cadeias produtivas. A verdade é que ninguém sabe. O que se sabe é que essa declaração, feita com naturalidade por Lutnick, atingiu o coração da soberania canadense como uma bomba diplomática. A reação do primeiro-ministro canadense foi imediata e brutal. O Canadá é uma nação livre, democrática e independente. Não aceitaremos nenhum tipo de coerção, direta ou indireta. Qualquer tentativa de subordinação será tratada como afronta à nossa soberania nacional. O tom foi grave, o olhar firme, a mensagem inequívoca. E naquele momento, algo mudou. Até então, o Canadá vinha respondendo com tarifas, bloqueios e estratégias econômicas. Mas depois daquela frase, o jogo mudou de categoria. Agora não era mais uma disputa comercial, era uma questão de identidade nacional. Canadenses saíram às ruas em Ottawa, Vancouver, Montreal, empunhando bandeiras e cartazes com frases como "Not your state" e "We choose dignity over dollars". Personalidades públicas, artistas, cientistas e até ex-militares se pronunciaram com indignação. E pela primeira vez desde a década de 70, o parlamento canadense debateu a possibilidade de rever acordos bilaterais históricos com os Estados Unidos. Mais do que uma provocação, a proposta de anexação foi vista como um ataque simbólico. Um insulto, um eco moderno dos tempos coloniais. E isso despertou um sentimento que há muito estava adormecido, o desejo de afirmar a independência com força total, mesmo que isso significasse romper com os Estados Unidos em várias frentes. E não foram apenas palavras. Dias após a declaração de Lutnick, o governo canadense suspendeu unilateralmente uma série de licenças de operação de empresas logísticas americanas em seus portos do Pacífico. Na prática, isso significa que milhares de containers com mercadorias americanas ficaram presos no Canadá. Navios tiveram suas rotas interrompidas, caminhões foram redirecionados. As perdas acumuladas em 72 horas chegaram a mais de 4,3 bilhões de dólares. E o impacto não ficou restrito ao comércio. A Bolsa de Nova York sofreu seu terceiro tombo consecutivo. Empresas de tecnologia e agroindústria viram seus papéis derreterem. E mais uma vez, nenhuma resposta clara saiu da Casa Branca. Ou melhor, uma resposta saiu, mas não foi a que os mercados, os empresários ou o povo esperavam. Em vez de convocar uma coletiva para acalmar os ânimos, Trump decidiu dobrar a aposta. Disse em rede nacional que o Canadá não entenderia a grandeza de fazer parte da economia americana. Chamou o primeiro-ministro canadense de fraco e disse que o povo do Canadá um dia iria agradecer por esse convite à prosperidade. A frase caiu como ácido em Ottawa. Em vez de abrir espaço para diálogo, endureceu ainda mais as posições. Na manhã seguinte, a ministra de Relações Exteriores do Canadá anunciou que o país estava revisando sua posição estratégica na OTAN, nos acordos de segurança de fronteira e até mesmo nas exportações de petróleo. E é aqui que o jogo geopolítico começa a escurecer. Porque quando um aliado começa a questionar sua lealdade à OTAN, o mundo inteiro presta atenção. O que começou como uma disputa de tarifas já havia se transformado em isolamento econômico, colapso logístico, retaliações diplomáticas. Mas agora, o que estava em risco era a arquitetura da segurança internacional do Ocidente. E mais, estava em risco a própria credibilidade dos Estados Unidos como potência confiável. A tentativa de subordinar o Canadá foi mais do que uma gafe. Foi um sinal para o mundo de que, sob o governo Trump, os Estados Unidos estavam dispostos a quebrar qualquer regra, ultrapassar qualquer limite e ignorar qualquer aliança se isso significasse mais poder, ou mais manchetes. Mas há um detalhe que ninguém percebeu de imediato. O Canadá começou a se reunir discretamente com outros países, não para pedir apoio, mas para propor novos acordos de energia. A China, a Alemanha e até o Japão foram procurados. E o que começou como um conflito comercial, agora se aproximava de algo ainda mais explosivo. Uma realocação estratégica do petróleo canadense para longe dos Estados Unidos. Você pode viver sem internet, pode viver sem viagens, pode viver sem eletrônicos, mas tente viver sem energia. Agora imagine acordar e descobrir que o maior fornecedor de petróleo do seu país simplesmente fechou o registro. E não porque não pode entregar, mas porque não quer mais entregar. É exatamente isso que está prestes a acontecer. Durante décadas, os Estados Unidos e o Canadá construíram uma das alianças energéticas mais estáveis do planeta. Era quase invisível, pouco debatida, silenciosa, mas absolutamente vital. Enquanto você abastecia seu carro, ligava o ar-condicionado ou usava o transporte público, a maioria da energia por trás desses serviços provavelmente vinha do subsolo canadense. O número é surpreendente, mais de 60% do petróleo importado pelos Exterua vem do Canadá. São cerca de 4,3 milhões de barris por dia. Nenhum outro país chega perto disso. Tudo começou como retaliação às tarifas impostas por Trump. Mas depois da proposta pública de anexar o Canadá, uma afronta direta à soberania nacional, o clima diplomático azedou de forma irreversível. E aí o Canadá começou a olhar para o leste. Em uma reviravolta silenciosa, o governo canadense acelerou conversas com a China,
a Índia e a União Europeia. O objetivo? Reduzir a dependência dos Estados Unidos e diversificar os destinos do seu petróleo. E o instrumento para isso já está pronto, o Trans Mountain Expansion, um projeto de expansão de oleoduto que multiplica a capacidade de exportação do Canadá rumo ao Pacífico. Antes, 300 mil barris por dia. Agora, quase 900 mil barris por dia. E sabe qual é o primeiro comprador na fila? A China. Essa mudança não é apenas comercial, é estratégica, é geopolítica, é histórica. Os Estados Unidos, por décadas, moldaram seu setor de refino com base no petróleo pesado canadense. As refinarias americanas, especialmente no meio oeste e na costa do Golfo, não foram projetadas para o petróleo leve da Arábia Saudita ou do Texas. Elas precisam do produto canadense. É uma engrenagem pensada para esse tipo específico de petróleo. Trocar essa engrenagem custaria bilhões e levaria anos. Sem o petróleo canadense, as refinarias americanas não param apenas de funcionar. Elas colapsam. É por isso que o petróleo sempre foi o fator invisível de equilíbrio entre os dois países, uma espécie de pacto tácito. Mas agora, com o pacto rompido, os reflexos já estão aparecendo. Gasolina subindo, diesel escasso. Previsões de racionamento em estados do norte. Na cidade de Billings, Montana, uma distribuidora anunciou que os caminhões só poderão encher até 70% do tanque por viagem. Em Des Moines, Iowa, agricultores já relatam atrasos na entrega de fertilizantes por falta de diesel. E em Salt Lake City, a prefeitura estuda cortar temporariamente linhas de ônibus noturnas. A mídia tradicional chama isso de ajustes logísticos. Enquanto a Casa Branca tenta forçar acordos comerciais com ameaças e sanções, o Canadá não está mais lutando para manter a relação. Está se preparando para substituí-la, e os números confirmam isso. Desde o início de 2025, o Canadá aumentou em 43% seus contratos de exportação de petróleo com a China. Estabeleceu memorandos de entendimento com portos europeus para a recepção de gás natural. E mais recentemente firmou parceria estratégica com a Índia para fornecimento de petróleo e urânio até 2035. E sabe o que os ESERA fizeram nesse mesmo período? Impor 10% de tarifa sobre o petróleo canadense. Simulation. Enquanto o Canadá busca novos parceiros, os Estados Unidos decidem punir o único fornecedor confiável de petróleo fora do Oriente Médio. Isso não é estratégia, isso é suicídio energético. A retaliação canadense pode ir além do petróleo. O país também é um dos maiores exportadores mundiais de gás natural liquefeito, potássio, urânio e madeira. Todos recursos fundamentais para a infraestrutura e agricultura dos Estados Unidos. O gás aquece casas, o potássio alimenta plantações, o urânio mantém reatores nucleares funcionando, a madeira constrói cidades. Imagine uma América em que tudo isso custe o triplo, ou simplesmente não esteja mais disponível. É por isso que alguns analistas já falam em guerra fria energética, mas há uma diferença brutal entre essa e a anterior. Dessa vez, o inimigo não está do outro lado do planeta. Está logo acima, e está indo embora. O petróleo venezuelano está sob sanções. O petróleo saudita é instável e flutua de acordo com a vontade de uma monarquia absolutista. O petróleo russo está fora de cogitação, e as reservas americanas não conseguem suprir a demanda interna sem ajuda externa. O que sobra? Nada confiável, nada imediato, nada barato. E se a torneira canadense fechar de vez, os preços vão explodir, mas o preço mais alto não será pago no posto de gasolina. Será pago em hospitais que não recebem insumos, em caminhões que param no meio da estrada, em famílias que não conseguem aquecer suas casas no inverno. Existe uma chance de o Canadá não cortar o fornecimento totalmente, mas de restringi-lo seletivamente. Isso significa o seguinte: estados que se oponham à política tarifária de Trump podem receber combustível normalmente. Outros, mais alinhados ao governo federal, enfrentariam cortes, divisão interna, fragmentação política, conflito doméstico. O petróleo se transforma, então, não apenas em arma geopolítica, mas em catalisador de uma nova tensão dentro do próprio território americano. O Alasca já está em queda. O sistema logístico em ruínas, a diplomacia internacional desmoralizada, o abastecimento energético ameaçado. E tudo isso está levando os Estados Unidos a um ponto sem retorno. E ainda tem gente dizendo que essa crise é apenas temporária. Enquanto os Estados Unidos mergulham em disputas internas, tarifas disfuncionais e decisões diplomáticas desastrosas, duas potências silenciosamente apertam as mãos do outro lado do planeta. E no momento em que essa mão se fecha, uma nova ordem global começa a nascer. E os Estados Unidos não estão nela. Canadá e China estão selando uma aliança que pode reconfigurar não apenas o mapa comercial do mundo, mas o próprio equilíbrio de poder energético e industrial das próximas décadas. E tudo isso porque os Estados Unidos escolheram o confronto. Quando Trump impôs tarifas, a mensagem foi clara. Estamos dispostos a sacrificar a estabilidade por poder político. E quando sugeriu anexar o Canadá, a mensagem ficou ainda mais nítida. Vocês são extensão, não parceiros. Foi nesse exato instante que Pequim enxergou a oportunidade do século. A China, há anos, busca diversificar sua matriz energética e reduzir sua dependência do Oriente Médio. Ao mesmo tempo, enfrenta tensões com os Estados Unidos em quase todos os setores: tecnologia, comércio, defesa, diplomacia.
Fechar uma aliança energética com o Canadá significa atingir dois alvos com uma única flecha, garantir abastecimento de longo prazo e enfraquecer a influência americana sobre o país vizinho. E está funcionando. Desde o início de 2025, o volume de petróleo canadense exportado para a China cresceu mais de 300%. Hoje, metade do petróleo bruto extraído em Alberta já está comprometido com Pequim. O projeto LNG Canada, localizado na Colômbia Britânica, entra em operação plena no final de 2025. O que começou como uma aliança energética está se expandindo para minérios raros, madeira, urânio e até tecnologia verde. A China está financiando centros de pesquisa em universidades canadenses, investindo em infraestrutura portuária no Pacífico, oferecendo acesso preferencial a mercados asiáticos em troca de contratos bilionários. O Canadá está sendo reposicionado, de satélite americano, a ponte entre o Ocidente e o Leste. Talvez o ponto mais surpreendente dessa aliança seja a velocidade. Em apenas 6 meses, a China fez mais acordos com o Canadá do que os Estados Unidos em 6 anos. E a explicação é simples: respeito e pragmatismo. Enquanto os americanos usavam ameaças, os chineses ofereciam parceria. Enquanto Trump pedia submissão, Xi Jinping oferecia interdependência. A China está se consolidando como o maior comprador de energia canadense. O Canadá está se tornando um hub de exportação asiático, e os Estados Unidos, por escolha própria, estão excluídos, e esse movimento já está afetando a balança global. A OPEP teme perder relevância, a Europa observa com atenção, e até a Rússia, em silêncio, enxerga a formação de um novo eixo econômico e energético, sem Washington no centro. Porque perder o Canadá não é perder um fornecedor, é perder o único parceiro com quem os Estados Unidos dividem não apenas fronteiras, mas valores, interesses estratégicos e modelos econômicos. Agora, essa lacuna está sendo preenchida por uma potência que não compartilha esses valores, e nem precisa. E talvez o mais perigoso de tudo isso seja a ilusão da reversibilidade. Nos corredores da Casa Branca, ainda há quem acredite que isso vai passar, que os canadenses voltarão quando os preços baixarem, que os contratos com a China são temporários. Não foi o som de sirenes que anunciou o colapso. Não houve explosão. Não houve um inimigo visível atravessando fronteiras. O que aconteceu com os Estados Unidos foi silencioso e devastador. Foi uma desconexão progressiva, uma quebra de confiança, uma série de decisões erradas disfarçadas de patriotismo. E quando os sinais se tornaram impossíveis de ignorar, fábricas fechadas, fazendas vazias, parceiros virando as costas, era tarde demais. A guerra comercial travada nos bastidores de Washington, pensada como ferramenta de grandeza, acabou por se tornar uma arma de autodestruição. E enquanto isso, os Estados Unidos descobriam que estavam cercados, não por inimigos, mas pelo vazio deixado pelos antigos aliados. O impacto disso não se mede apenas em números, mas os números são alarmantes. Exportações agrícolas para a China caíram mais de 60% desde 2023. O Canadá redirecionou mais da metade de suas exportações de energia para a Ásia. Os investimentos europeus em infraestrutura e tecnologia americana estão em queda pela primeira vez em 2 décadas. E pela primeira vez desde 1945, o dólar começou a perder espaço real em acordos bilaterais entre países emergentes. É como se o eixo gravitacional da influência global estivesse se deslocando lentamente e os Ewarasai não fossem mais o centro. Mas talvez o dado mais simbólico nem esteja na economia, talvez esteja na cultura, porque hoje milhares de jovens americanos estão deixando o país. E não por falta de oportunidades, mas por falta de fé no futuro. Eles estão indo para o Canadá, para de Alemanha, para a Irlanda, para o Japão, para qualquer lugar que pareça mais estável, mais seguro, mais racional. E isso diz muito. Diz que a narrativa da força está esvaziada, que os discursos de dominação cansaram, que a promessa do grande de novo nunca chegou, e talvez nunca vá chegar. E aqui está o ponto final dessa trajetória. O que se perdeu não foi apenas poder, foi a legitimidade, o respeito, a influência conquistada por décadas de construção diplomática, econômica, cultural. Tudo isso se desfez em menos de um ciclo político, não por ataque externo, mas por uma série de escolhas internas que não consideraram as consequências reais. Se os Estados Unidos tiverem a coragem de reconhecer isso, possam sim reencontrar seu papel, não como dominador, mas como colaborador de um mundo novo, mais multipolar, mais conectado, mais imprevisível. Mas até lá, o dano está feito. Se você acompanhou essa série até aqui, sabe que essa não foi uma história de um país contra outro. Foi uma história de um país contra sua própria soberba. E se isso te fez refletir, se em algum momento você se pegou questionando o rumo das coisas, então este espaço também é seu. Inscreva-se no canal. Aqui a gente não entrega respostas fáceis. A gente mergulha nas perguntas difíceis. Curta este vídeo se você acredita que o mundo está mudando e que precisamos entender essa mudança para não sermos engolidos por ela. Comente aqui embaixo o que te marcou mais nesse conteúdo, que parte da narrativa te fez repensar. Seu comentário não é só opinião, é parte de um processo de reconstrução da consciência coletiva. Obrigado por ficar até aqui. Você faz parte de uma comunidade rara. Aqui não tem medo de pensar. Nos vemos no próximo vídeo.